A gente conversa agora com o doutor Jaime Fusco, que vai nos ajudar a compreender agora o caminho de toda essa história daqui para frente. Doutor Jaime, muito obrigada pela participação, obrigada pela gentileza. Muito boa tarde. Muito boa tarde e a todos do estúdio. Olha, eu já queria começar perguntando qual é o legal desse processo agora daqui para frente. É normal, é natural que a Procuradoria-Geral da República peça o acesso a essa documentação à Polícia Federal para que se manifeste e que também o presidente da Suprema Corte possa tomar aí a sua devida decisão de afastar ou não o ministro Toffoli da relatoria do caso Master? Veja bem, normal não é. Normal seria o ministro se declarar suspeito. Já que a Polícia Federal, mesmo não sendo parte, usou dessa exceção, é natural e legal que a Suprema Corte se manifeste pela sua presidência. Que a PGR se manifeste, sugira um caminho para que o presidente da Suprema Corte possa dar andamento a esse caso. Exato, e a previsão legal está no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é taxativo de trazer para a presidência a atribuição de decidir sobre a suspeição de qualquer ministro. Isso está previsto no artigo 13 do regimento interno. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Doutora Andresa Matais aqui falando, boa tarde. Uma questão que está se colocando muito agora é o seguinte: se o Toffoli se declarar suspeito, o que acontece com as provas e com tudo que foi feito até agora no processo? Então, segundo me disseram, se ele se declarar suspeito, pega-se tudo que se apurou e se encaminha para outro ministro, mas se o plenário, se ele não se declarar suspeito e o Supremo tomar a decisão de tirá-lo da relatoria, aí tudo o que aconteceu se perde, vai ter que começar tudo do zero. Qual que é o entendimento do senhor? Depende muito. Não necessariamente que a gente precisa anular tudo. A gente precisa ver qual foi o prejuízo. Qual o prejuízo que se deu? E não existindo prejuízo, todo o material que foi coletado pela Polícia Federal é válido. Sim, mas o senhor podia ser um pouquinho mais abrangente nessa sua explicação, né? Depende do quê? Dá um pouquinho para a gente maior de contexto com relação a isso. Veja só, quando um processo ele é anulado por suspeição, a gente presume que algum fator ali tornou a prova viciada. E aí a gente tem um exemplo do juiz Moro, na primeira instância, que o Supremo Tribunal Federal declarou ele suspeito no processo que processou e puniu o ex-presidente da República. Nesse caso aqui, é a Polícia Federal que está arguindo a suspeição. A Polícia Federal ela não tem legitimidade para arguir a suspeição, porque o Código de Processo Penal não permite isso. A Procuradoria deve acompanhar o entendimento, se tiver elementos para isso, e pedir o afastamento. Se ele não se declarar suspeito, e ele pode entender que ele não é suspeito, o presidente vai declarar. E não acontecendo, a gente tem uma lacuna aí. Em sendo o feito ele declarado suspeito e afastado do processo, as provas, não necessariamente que as provas devem ser inutilizadas. Porque a menos que as partes comprovem o prejuízo. Nesse caso aqui, eu não estou vendo prejuízo nenhum para as partes. O prejuízo aí é a verdade, que a Polícia Federal está entendendo que, por conta da suspeição, pode não acontecer no processo. Doutor, boa tarde, Igor Gadelha aqui falando. Uma dúvida, o ministro Dias Toffoli, na nota que ele soltou, ele colocou em dúvida ali a prerrogativa da Polícia Federal de pedir a suspeição dele. Oficialmente a Polícia Federal não pede, né? Na verdade ela cita ali alguns artigos da lei da magistratura, né, e tudo mais. Qual é o caminho que a Polícia Federal... Eles seguiram o caminho correto mesmo? O próprio diretor da PF ter ido ao presidente do Supremo levar esse relatório? Era esse mesmo caminho que prevê as leis hoje em dia?
Não, a Polícia Federal realmente ela não pode requerer suspeição. Isso não tem uma previsão legal. O que eu entendo que a Polícia Federal tentou é trazer para todos nós, e inclusive para o Supremo Tribunal Federal, para a sua presidência, para que ele se manifeste de fato explícito. Porque tem um entendimento da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, é que quando uma questão, tá, ela for evidente e explícita, a ordem deve ser deferida de ofício. Então, se tem elementos para que o presidente da corte entenda pela suspeição, ainda que não tenha legitimidade a Polícia Federal, deve o ministro, presidente da nossa Suprema Corte, decidir sobre a matéria, inclusive de ofício. Porque o regimento do Supremo Tribunal Federal, no artigo 13, ele estipula o seguinte, ó, no inciso, tá aqui, ó, atribuições do presidente, velar pela prerrogativa do tribunal. No inciso 7º, decidir sobre questões de ordem. E no inciso 15º, relatar arguição de suspeição oposta. Ou seja, existindo uma arguição com elementos suficientes, ainda que ele afaste a questão da legitimidade da Polícia Federal, ele deve, e ele tem o dever disso, de se manifestar sobre a questão de ordem, porque ele tem amparo no próprio regimento do tribunal, que diz que cabe ao presidente zelar pela ordem dentro do tribunal. Quando ele faz isso, ele, no meu entendimento, ele estabelece a ordem. Então não teria que, só uma dúvida que ficou, ele não teria então que submeter ao plenário, mesmo que ele dê uma decisão de ofício, ele não teria que submeter ao plenário. A gente ouviu algumas teses de que, inclusive, ele teria que submeter ao plenário numa sessão secreta, eventualmente, se esse caso fosse ser analisado? Ele pode afastar de forma preliminar e remeter ao plenário. Ele pode afastar, sim, de forma preliminar. O regimento interno dá a ele essa atribuição. Está aqui, está dizendo aqui. Cabe ao presidente velar pelas prerrogativas do tribunal e decidir sobre questões de ordem. Como tem um entendimento que é utilizado muito em habeas corpus, o tribunal ele não conhece do habeas corpus, mas defere a ordem de ofício. Então, cabe ao presidente, sim, decidir de ofício. Por isso que a gente tem um presidente no Supremo Tribunal Federal, para ele decidir sobre questões embaraçosas como essa. O Senado também poderia tomar alguma providência com relação ao afastamento do ministro, ou o Senado é só impeachment mesmo de ministro do Supremo? Olha, a situação é bem delicada. A gente não tem precedente nesse sentido. Eu acho que, para que o Senado tome uma medida dessa ordem, a gente teria um choque muito grande entre os poderes. Eu acho que essa questão deve ser resolvida pelo regimento interno do tribunal. E a gente não pode esquecer de um outro tribunal, que é o Conselho Nacional de Justiça. Quando o Conselho Nacional de Justiça ele foi criado não foi só para ver as questões envolvendo os juízes de primeira instância, não. Ele também deve resolver questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Eu penso que, mais do que o Senado, o Conselho Nacional de Justiça também deveria opinar sobre. O pessoal vai agir com espírito de corpo, né? O senhor já vê elementos para que o Toffoli seja obrigado a se afastar, ou ainda o que temos não caracterizaria uma atitude dessa? Olha, eu vou responder a sua pergunta lendo aqui o Código de Processo Penal. Você me permite? Artigo 254. O juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Se ele, seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Aqui,
se tiver aconselhado qualquer das partes. Se for credor, devedor, tutor, curador, qualquer das partes. E agora, por último, se for sócio, acionista, administrador de sociedade interessada no processo. Eu acho que o artigo 254 do Código de Processo Penal, em conjunto com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, responde qualquer dúvida jurídica.